Olá, amigos do canal, professor Diogo Duarte, sejam muito bem-vindos. É uma grande satisfação tê-los aqui. Meus queridos, para sermos objetivos, o nosso assunto hoje é patrimônio público, uma questão recorrente em concurso público, em exames de suficiência do Conselho Federal e que tem um alto índice de erros, por incrível que pareça. O objeto da contabilidade é o patrimônio, o objeto da contabilidade aplicada ao setor público é o patrimônio público e a gente vê um índice de erros absurdo. E nós vamos desvendar esse mistério agora. Inicialmente, eu quero trazer para vocês uma questão da CESP. CESP é uma banca excelente, ela trabalha com certo ou errado normalmente, uma errada anula uma certa, então muita atenção e muito cuidado. Ela diz o seguinte: com relação aos entes estatais e sua contabilidade, julgue os itens subsequentes. Se ela já disse entes estatais, é porque ela não quer entrar no mérito se esse ente aplica ou não a contabilidade aplicada ao setor público. Falou em ente estatal, aplica, obviamente, a CASP, a contabilidade aplicada ao setor público. Legal? Então não é esse o problema realmente é no conceito. Vamos ver. Define-se patrimônio público o conjunto de bens e direitos e seus respectivos ônus. Até aí tudo bem, pessoal? Conceito clássico de patrimônio: bens, direitos e obrigações, ok? Sem problema algum? Legal. Aí a gente vem ônus, mas ônus significa obrigações? Esqueça isso. Ônus, obrigações e suas dívidas é tudo um grande sinônimo. Então não é essa a questão da CESP. A questão problemática é o que vem adiante. Incluídos os considerados inservíveis. Pessoal, o que é o inservível? É aquilo que não serve. Aquilo que não serve, segundo a CESP, ele não gera, por já não terem capacidade de gerar benefícios presentes ou futuros. Esse é o X da questão. Aquilo que não gera benefícios presentes ou futuros deve constar no patrimônio público? Seria isso um ativo ou não? E aí, qual é a sua ideia? Vamos lá, certo ou errado? Aonde que eu vou me embasar para responder essa questão? Eu faço isso muito nas aulas presenciais. Sempre busque o embasamento técnico a partir da norma, porque às vezes a doutrina pode estar defasada. Isso é uma questão peculiar e a norma atualizada. Neste caso, a norma é a 16.2. Sinteticamente, pessoal, a gente sabe que patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Mas será que a 16.2 trata dessa forma também quando fala de patrimônio público? Vamos a ela. 16.2. Patrimônio público é o conjunto de direitos e bens e direito, legal. Aí ele fala tangíveis ou intangíveis, ou seja, que tem massa corpórea ou não, onerados ou não, vamos explicar isso logo na sequência, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro. Opa, então aqui está a chave da questão. Patrimônio público em relação aos ativos deve gerar um fluxo de benefício presente ou futuro ou que a entidade seja portadora. Então aqui já está morta a questão, mas nós vamos continuar. Inerente à prestação de serviços públicos ou exploração econômica por entidade do setor público, quanto informação, e suas obrigações, ou seja, e os passivos. Então, se eu fosse resumir, seriam direitos e bens e suas obrigações, ou seja, bens, direitos e obrigações, o resto é complemento. Legal? Bens, direitos e obrigações. Agora, vamos analisar o que significa isso, tangíveis, intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados? A gente vai trabalhar em partes. Vamos pela primeira delas. Esta é uma questão, principalmente, de média complexidade. Entender esses conceitos não é impossível, é tranquilo, ele só tem muitas peculiaridades, mas é uma questão de média complexidade. Não é nem difícil nem fácil, vamos aos detalhes. Primeiro, ele fala então do ativo. Ativo, o que é? Direitos e bens, em que se manteve o conceito clássico. Bens, direitos e obrigações, ele só complementou esse conceito. Como que ele complementou, no caso, a norma 16.2? Em relação à forma, tangíveis ou intangíveis. Ou seja, essa parte, ela refere-se à forma física do bem. Tangível eu posso tocar, intangível eu não toco. Exemplo de intangível, Diogo: software, marcas, etc. Isso tudo faz parte do patrimônio. Então, o patrimônio não é só aquilo que eu posso tocar, também os intangíveis. Legal? Vista essa questão, outra peculiaridade da norma:
com ou sem desembolso, ou seja, onerados ou não. O que é onerado ou não? Refere-se ao ingresso de um bem a partir de uma contrapartida, seja pela forma de um passivo, pela formação de um passivo, seja pela redução de um ativo. Quer um exemplo? Um bem onerado que entra na minha contabilidade poderia ser um ativo comprado, em que gerou um passivo, uma obrigação a pagar. E com pagamento à vista, aquele ativo que entra, em que sai caixa, em que sai banco. Então, isso aí poderia ser exemplo de onerados. Não onerados, recebi algo em doação. Entra no meu ativo e não tem nenhuma contrapartida. Logo, me deixa mais rico. Aumenta o que eu chamo as minhas variações patrimoniais aumentativas, VPAs. Um recebimento de bens em doação. Então, é onerados ou não. Veja que bacana, hein? Ele só está trazendo detalhes sobre o conceito de ativo. E vai dizer mais. O fato gerador que originou o bem, ou o direito, quando ele fala sobre isso, ele diz adquirido, formado, produzido, recebido, mantido ou utilizado por entidade do setor público. Ou seja, não é só aquilo que eu compro, não é aquilo só que eu formo, mas que eu também utilizo, que eu recebo, que eu mantenho e que eu produzo. É importante esse conceito. Infelizmente ou felizmente, temos que decorar este conceito. Adquirido, formado, produzido, recebido, mantido ou utilizado. Porque se ele fugir disso, numa questão textual, é essa a minha salvação. Mas a gente sabe que é qualquer tipo de aquisição, desde que represente benefícios econômicos futuros e presentes para a minha entidade. Isso a gente vai ver na sequência. Legal? Então, a título de complemento, a norma nesse ponto que está na sua tela quis esclarecer que, independentemente do fato gerador do surgimento de bens e direitos, eles deverão sim figurar na condição de patrimônio público. Legal? Olha mais uma questão, então, relativa a 16.2, quando ela fala do ativo, característica do uso, domínio ou propriedade, que seja portador ou represente, falei represente, não estou igual o Cebolinha, ou represente um fluxo de benefícios presente ou futuro, inerente à prestação de serviço público ou exploração econômica por entidade do setor público. O que é representar um fluxo de benefícios presente ou futuro? Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você receba um bem em doação. Esse bem gera benefícios presentes ou futuro? Claro que sim. Ele vai ser utilizado nas minhas atividades, eu vou utilizá-lo daqui a pouco em uma secretaria de saúde, eu vou usar para educação. Então ele está gerando benefícios. E aquele bem que não gera benefícios ou presente ou futuro, benefícios econômicos, ele não consta no ativo, simples assim. Quando a questão da CESP, que nós estamos analisando, disse, e os inservíveis que não geram fluxo de que não geram fluxos de benefícios econômicos, seja presente, seja futuro, quando ele afirma que não gera, automaticamente excluiu do conceito de patrimônio. Então é isso que define a questão, mas nós vamos voltar a ela. E depois a gente complementa dizendo assim, então o portador, representatividade de fluxo de benefícios presente ou futuro são características de ativo. Logo, nada mais que um complemento ao conceito clássico bens, direitos e obrigações. E ele vai dizer também, no caso, ela, a norma 16.2, e suas obrigações, que representa, obviamente, o passivo, ou seja, ônus. Então, até aquela parte de ônus não havia problema nenhum. Bacana? Vamos voltar à questão? Vamos lá. CESP, então, 2012, ANAC. Então, já vimos que entes estatais não é o problema, patrimônio público, bens, direitos e ônus não é o problema, porque isso aqui está ok, essa primeira parte, incluindo os inservíveis por já não terem capacidade de gerar benefícios presentes ou futuros. Essa questão está, obviamente, errada, porque se não gera benefício econômico ou futuro, se não gera benefícios presentes ou futuros, benefícios econômicos, ele não consta no meu patrimônio. Legal? Este é o grande erro da questão. Então veja que patrimônio público é amplo. Aqui ele se ateve aos benefícios econômicos presente ou futuro. E este era o X da questão. Pessoal, eu trouxe aqui um plus para vocês, que é algumas dicas que eu deixo na minha página do Facebook, do Instagram, Professor Diogo Duarte, em que eu digo o seguinte, de acordo com a 16.10, deve-se somar ao valor do ativo todo gasto que resultar em aumento de BF ou de PS, de benefício econômico futuro ou de potencial de serviço. E aí eu trago a própria norma aqui transcrita. Os gastos posteriores à aquisição ou registro de elemento do ativo imobilizado devem, olha o caráter obrigatório, ser incorporados ao valor desse ativo quando houver a possibilidade de geração de BF ou de PS, benefício econômico futuro ou potencial de serviço. Quer um exemplo de aplicação? Vamos lá.
Um ar-condicionado no valor de R$2.000 já instalado, entregue e funcionando. Ele está no meu patrimônio, no meu ativo imobilizado por R$2.000 menos as respectivas depreciações. Mas imagine-se que um serviço vá aumentar a potência desse ar-condicionado. Por exemplo, pago R$500 para que esse ar-condicionado dobre a sua potência. Se ele dobra a sua potência, ele gera mais benefício econômico futuro ou potencial de serviço. Logo, os R$500 gastos neste serviço para aumento de potência serão incorporados ao valor do ativo. De R$2.000 ele passa a R$2.500 e é isso eu chamo de gastos posteriores, custos subsequentes ou gastos subsequentes. Legal? Como estávamos falando de benefício econômico futuro e patrimônio público, saibamos que isso também faz parte, é um complemento, isso ficou como plus para vocês. Legal? Olha, espero que tenha gostado dessa questão comentada, eu vou postar constantemente no meu canal, Professor Diogo Duarte, e espero que você tenha aproveitado, porque o grande detalhe é a gente aproveitar para fazer uma boa prova e seja um ótimo servidor público. Meus queridos, muito obrigado, continue assinando e curtindo o canal, compartilhando as nossas publicações. Fique com Deus, Deus no comando sempre e até uma próxima. Tchau!